Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, infância e juventude no pós-pandemia. Depressão, ansiedade, insegurança alimentar, problemas de conexão e falta de recursos tecnológicos marcaram a vida das crianças e dos adolescentes durante a pandemia. Qual será o legado para a educação nos próximos anos? Para conversar sobre o assunto, nós vamos receber a Irene Reis, mestre em Ciência da Educação, membro e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Educação e Gestão do Cuidado, fundadora e presidente da CORE, Comunidade Reinventando a Educação. O Marcelo Otsuka, que é infectologista, vice-presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ele é membro da Sociedade Latino-Americana de Infectologia Pediátrica. A co-apresentação do programa de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, da Rádio ONU, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Irene, bom dia, Marcelo, e bom dia a vocês que estão em sintonia aqui no Brasil Cidadão. Qual é o seu destaque da semana, Franklin? Joel, hoje, terça-feira, não dá para ser outro destaque que não a exoneração do coronel Alexander Lacerda, do 7º Batalhão, 7º Comando de Policiamento do Interior, né, que pega a região lá de Sorocaba e uma série de outras cidades. Ele foi afastado do comando porque ele estava convidando, digamos, amigos e outras pessoas próximas a ele, a participarem dos atos do dia 7 de setembro, atos que, no fundo, estão aí atentando contra a democracia. É inadmissível que um comandante da Polícia Militar faça esse tipo de ato, né? O que se espera da Polícia Militar é que ela dê a segurança na execução dos atos, como também, depois do dia 7 de setembro, no dia outro, terá um outro ato contra o governo Bolsonaro em defesa da democracia do Estado de Direito, tá? No entanto, ele não poderia jamais estar chamando, convocando pessoas para esse ato. No entanto, ele fez e o governador fez muito bem, afastou o comandante. É assim que tem que ser. Esse episódio evidencia a dificuldade do diálogo da PM, não só de São Paulo, né? As PMs de todo o país com a democracia. Essa é a grande falha no processo de redemocratização do país. Elas foram instrumentalizadas durante a ditadura militar e vieram com os mesmos valores. E aí é o que a sociedade civil vai ter que enfrentar, né, no governo pós-Bolsonaro, também a democratização das PMs de São Paulo, Franklin. É verdade, nós não fizemos a lição de casa como muitos países da América Latina fizeram, né? Nós não passamos a limpo essa nossa história que veio da ditadura militar, né? Enfim, esperemos que o Brasil acorde e que faça essa releitura da sua história. Muito bem, deixa eu cumprimentar a Irene, depois de algum tempo. Seja muito bem-vindo ao Brasil Cidadão, Irene. Obrigada, gente. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês. A primeira pergunta que eu fiz, eu comecei o programa falando, olha, qual vai ser os desafios da educação, Irene, no pós-pandemia? Já que a gente tem pesquisas mostrando que crianças e adolescentes estão com dificuldades, né, adquiriram, né, dificuldades como depressão, a saúde mental de crianças e adolescentes caiu muito durante a pandemia. Qual é o grande desafio da educação no pós-pandemia, Irene? Os desafios são gigantes, né, Joel? A começar que a gente precisava ter lá no site do Ministério da Educação o fato de que a gente vive uma pandemia. Até agora a gente não tem no site nada que conste que a gente viveu ou vive, né, uma pandemia e, portanto, a gente vive um regime, um momento de exceção que pede medidas de exceção. Não tem nada lá, como se isso não tivesse existido. Mas o que também não surpreende, né? Já que a gente negou a pandemia até agora, não surpreende que o Ministério também seguisse um pouco essa linha e não abordasse esse tema. Então, a gente precisaria ter feito a lição de casa também em educação, ter considerado um plano nacional com medidas, enfim, um pouco unificadas, que norteassem as escolas públicas, principalmente,
para que as medidas fossem um pouco mais justas no Brasil inteiro, dados os contextos tão diversos, né? Falta muito por fazer, Joel. Bom dia, Marcelo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Prazer enorme estar com vocês de novo. Que desafio nós teremos para frente, Marcelo, diante dessa realidade com crianças e adolescentes? Bom, eu queria até fazer uma primeira correção, né? Eu não sei se nós estamos no pós-pandemia ainda. Eu acho que a gente ainda tem números muito elevados para dizer que é um pós-pandemia. Mas, se Deus quiser, a gente em breve sairá disso. Depende de nós, de todos nós e do nosso governo também. Os desafios para as crianças são gigantescos, né? Desde total falta de acesso à internet, que muitas crianças ainda têm, ou não têm, né? Os dados indicam, Marcelo, que entre 9 milhões e 10 milhões de crianças, só que em São Paulo, ficaram sem acesso, crianças da rede pública. Na verdade é mais do que isso, porque eles consideram o acesso por um celular como sendo o acesso à internet, tá? E é impossível você ter uma aula por um celular. É humanamente impossível acontecer isso. E tem um outro lado, né? Nunca as crianças foram tão vitimizadas em casa, quer seja agressão física, quer seja abuso sexual, não ter um ambiente propício para poder estudar, alimentação, porque muitas crianças dependiam da alimentação na escola. Então, são uma série de situações que demonstram para a gente que não será fácil a gente retomar essas crianças um caminho adequado e realmente fazer com que elas não tenham prejuízo. Uma pesquisa do Datafolha buscou avaliar o impacto da distância da escola na saúde mental das crianças e jovens. No total, 45% ficaram mais agitadas, 44% mais tristes e 40% mais nervosas. Nas famílias com menor renda, 95% das crianças tiveram pelo menos alguns dos sintomas. Todos os indicadores de saúde mental e comportamento são desfavoráveis para os estudantes mais pobres e negros. Como enfrentar esse cenário, Irene? Você que é uma educadora que pesquisa e tem um trabalho importante, né, com a população vulnerável. Como o Marcelo falou, Joel, a gente está longe de pensar no fim da pandemia. Infelizmente, a gente está ainda falando dela e tentando se organizar no que diz respeito às escolas. As escolas privadas ainda estão num lugar de melhor prestígio, digamos, muito mais organizadas que as escolas públicas. Os dados das escolas públicas ainda são bastante assustadores e as escolas públicas estão tentando se organizar nesse cenário. A Datafolha fez uma pesquisa muito interessante, ouvindo muitos jovens, tentando fazer um levantamento a respeito de como eles estão, de quais são as perspectivas e levantando alguns dados sobre a situação, o que mais chama a atenção na mudança de comportamento desses jovens até agora, de meninos e de meninas e tal, e algumas coisas chamam muito a atenção. Por exemplo, na parte comportamental, houve mudanças muito importantes, né? As crianças ganharam peso, estão com dificuldade para dormir, dormindo fora de horário, então o comportamento com relação ao sono mudou muito, a rotina da casa, então elas estão dormindo fora de horário, elas estão se sentindo muito mais tristes e muito mais agitadas, outras muito mais introspectivas, há uma sensação de estresse, de nervoso e de medo. Outras crianças, a maior parte delas perdeu muito interesse pela escola, enfim, outras relatam doenças, inclusive, e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e tem que ser levado como parte desse cenário, no momento em que a gente pensa em fim de pandemia e volta às aulas. Essa volta às aulas também tem que levar em conta como a gente vai encontrar o educador. Então, qual é o estado emocional
desse educador, qual é o estado emocional dessa gestão, o que a gestão conseguiu aprender durante esse período da pandemia e como a comunidade vai se comportar de maneira parceira ou não com essa escola. Todos esses elementos precisam estar em conjunto e atuando em cada escola. Então, embora tenha que existir também, olha só o que a gente está dizendo, embora também tenha que existir um plano nacional que dê conta desse momento de pós-pandemia, quando ele chegar, porque ele não chegou ainda, a gente ainda precisa também fazer com que exista um projeto para cada contexto, para cada escola, que envolva cada um desses elementos tão específicos. Porque não é a mesma coisa uma escola da Zona Sul, da capital de São Paulo, e uma escola de uma cidadezinha lá do Nordeste. Não é a mesma coisa uma escola estadual que uma escola municipal. Então, todos esses contextos tão específicos precisam ser levados em conta. E não dá para a gente tentar generalizar aqui e especular como que vai ser. O que sim precisa acontecer toda escola, e sem exceção, precisa de apoio. Sozinha a escola não vai dar conta. De onde vem esse apoio? De todos os setores unidos. Então, as empresas locais precisam dar conta de estar junto, as ONGs precisam dar conta de ser parceira dessa escola, e o governo, obviamente, precisa abrir mão de muita coisa, precisa abrir mão de investimentos, fazer muito mais investimento para que a escola consiga funcionar. Então, todo aquele investimento que não tinha sido feito até agora mais do que nunca, em caráter, inclusive, de urgência, de emergência, precisa ser desengavetado e precisa ser colocado em prática, né? Então, tudo isso precisa acontecer. O Marcelo, a Helene colocou uma disposição importante, né? Para você reconstruir, seduzir a criança nessa volta à escola, é preciso sensibilizar a comunidade e toda a sociedade civil em volta, né? E a partir da sociedade a micro, né? Não aquele projeto grandioso para o país. Então, cada comunidade levando em consideração as características e os impactos da pandemia naquela comunidade. Como é que você vê essa questão? Eu acho que a Irene está coberta de razão em todos esses aspectos, né? Mas a grande verdade é que nós perdemos muito tempo. É que nem quando a gente brinca, quando é que eu vou pensar em dar alta para o meu paciente que eu internei? É no momento que eu interno ele, eu já tenho que ter um programa de quando que eu vou dar alta para ele, o que eu pretendo fazer e por que ele está lá. A hora que nós fechamos as escolas, já deveria ter começado algum projeto de estruturação, de capacitação dos professores. Nós que já toda tiveram hora... dificuldade no ensino à distância, eles não estavam preparados, né? Mas gente, é muito difícil. Eu vou ser muito sincero, eu toda hora dava aula em congresso, em simpósio. A hora que você começa a dar aula pelo computador, é outro mundo, é totalmente diferente. Por mais que você seja capacitado, a aula é totalmente diferente. Para você conseguir captar a concentração de quem está assistindo, para você realmente trazer a atenção para você, para o que você está falando, é totalmente diferente. Então, qual que foi o preparo que esses professores tiveram? O que nós fizemos para estruturar as escolas para que fosse possível dar essas aulas à distância? Muito se tem discutido a respeito de acesso à internet nessas escolas, e é o momento do 5G. Poxa vida, por que a gente não cobra que essas empresas forneçam às escolas públicas uma internet gratuita? Tanta coisa tem sido discutida, e o que a gente vê? Nada tem caminhado. E é lógico, cada escola tem suas peculiaridades. Olha, uma escola vai voltar a 100%, talvez aquela outra escola não dê, talvez aquela outra escola tenha que ser 50%, vai ter que ser um ensino híbrido. Tem escola que a gente ainda discute ter água encanada, ter esgoto, ter papel higiênico, sabonete. Isso antes da pandemia a gente já discutia muito, e o que mudou?
Então, realmente, há uma necessidade enorme. Pelo contrário, nós regredimos, né? Uma necessidade enorme de mapear tudo isso e caminhar em todas as esferas. E isso realmente a gente não tem visto. Tem sido muito difícil para todos que estão nessa frente terem um norte do que vai fazer e como vai fazer. E por isso mesmo, essa insegurança toda de todas as pessoas, de todos os familiares, de todos os pais. Muitos têm medo porque não tem uma informação adequada, o que pode e não pode fazer, como que vai saber quando que deve ou não levar o seu filho para a escola. Então, realmente tem sido muito difícil. O Marcelo falou em medo, né? O medo dessas crianças na volta à escola, como deve ser? Se deve fazer híbrido, como ele citou, ou vamos começar com o presencial, enfim, como é que você visualiza essa relação do professor e aluno na volta às escolas? O Marcelo falou uma coisa bem importante, o Joel. Não dá para a gente dizer vai ser híbrido, vai ser presencial. A resposta sempre é depende. E aquilo que eu falei antes, né? Depende do quê? Do contexto. Então, mais do que nunca, cada escolinha ali, naquela comunidade, naquele contexto, junto com os pais, junto com os estudantes, junto com os educadores, junto com a gestão, vendo o que há realmente de tecnologia para todos, vai ter que decidir o que fazer. Então, aqui a gente tem internet para todos. Eu dei, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático, eu dei uma formação para o pessoal de uma ONG, que é o Gerando Falcões, que está na crista da onda, todo mundo fala do Edu Lyra, marketing danado com Edu Lyra e tal, e Edu Lyra da formação, e acolhe várias outras ONGs e tal, e eu tive a honra de ser chamada para dar formação para várias ONGs do Brasil inteiro ao mesmo tempo. Muito legal. E essa formação discutia exatamente isso, como é que a gente faz, né, essa volta às aulas, a gente faz o ensino híbrido ou a gente faz o presencial, como que a gente lida com o ensino híbrido, com as metodologias ativas. Então, o pano de fundo, digamos, era tratar de lidar com metodologias ativas, de fazer com que o educador perdesse um pouco do medo da tecnologia e tal. Então, a gente ia um pouco nesse sentido da discussão. E um educador levanta, então, mas o meu problema é anterior a esse, né? Eu sou aqui da Paraíba e aqui na minha cidadezinha, a gente não tem tecnologia, a gente não tem internet, a gente não tem isso, não tem aquilo, não tem outro. Olha só, é muita diversidade, é muita especificidade. Então, ali naquele contexto, nem híbrido, nem presencial. Ele vai ter que gravar a aula, ele vai ter que deixar aquele conteúdo gravado, para quando a internet passar por ali, para quando o aluno tiver um celularzinho com internet, ele poder acessar aquele vídeo, aquele conteúdo, e aquilo talvez demore. Aquilo a gente chama de aula assíncrona. Não vai poder ser ao mesmo tempo que os outros alunos. Então, é cada contexto que vai conseguir definir a partir daqueles recursos de que dispõe. E enquanto a coisa funciona assim, porque não é fazer funcionar assim e dormir em berço esplêndido, enquanto funciona assim, enquanto você está dando esse jeitinho, por outro lado, você junta ali uma turma que vai fazer pressão, que vai discutir por que é assim. Por que não é de outro jeito? Por que não chegou o 5G aqui ainda? Por que não tem tecnologia para essa criança ainda? Não é ficar dando jeitinho para disfarçar, maquiar o problema. Não, você está dando jeitinho para não abandonar essa criança, entende? Porque senão é como o Marcelo falou, em vez de você pensar como médico que a criança chegou e você já está pensando na alta, a criança chegou e você já declarou óbito, né? Porque é um pouco isso que está acontecendo na educação. Né? No momento de pandemia. Não, você está lá usando recursos que você tem, os recursos que você dispõe, porque você está pensando na alta. Eu só disponho das ervinhas aqui, então eu vou usar as ervinhas aqui porque eu estou buscando a cura. E é o que temos, está tudo certo. Mas eu também estou reivindicando os melhores remédios para solucionar isso aqui. Entende? Interessante. Eu também estou com outro grupo ali, reivindicando tecnologia, reivindicando internet, fazendo pressão para que a coisa também funcione. Tudo junto e ao mesmo tempo. Essa é a grande dificuldade, sabe?
Esse exemplo que você trouxe mostra o contraste entre as realidades brasileiras. São vários Brasis, né, que nós temos aqui dentro do próprio país. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Representante da OMS explica que vacinar crianças contra a Covid ainda depende de muitos estudos. A Lê da Letra, de Lisboa, tem as informações. A Organização Mundial da Saúde, OMS, lembra que adolescentes com doenças associadas precisam ser vacinados contra o coronavírus, uma vez que têm mais riscos de desenvolver uma forma mais severa de Covid. A diretora-geral assistente para medicamentos e vacinação da agência explicou à ONU News que 2 vacinas já foram aprovadas e podem ser aplicadas nos adolescentes, as produzidas pela Pfizer-BioNTech e pela Moderna. Mariângela Simão destacou que é preciso esperar um pouco mais para se ter certeza se as vacinas são eficientes e seguras para as crianças. Qualquer estudo clínico para colocar um medicamento, uma vacina no mercado, em geral, esses estudos eles não são feitos primeiro com crianças, são feitos com adultos, são feitos com crianças, adolescentes ou mulheres grávidas. Mais tarde, tem que levar com cuidado, principalmente questão de segurança. Diz que a relação de benefício em relação a aplicar vacinas em crianças ainda não está comprovada, né? Então, você precisa ter mais dados, precisa ter estudos com relação à segurança dessas vacinas na faixa etária menor, né? Então, tem que esperar um pouco. Mariângela Simão, que é também pediatra, explicou que às vezes pode demorar anos para ser comprovada a relação entre segurança e eficácia de vacinas ou de medicamentos em crianças. A representante da OMS voltou a confirmar que crianças e adolescentes têm um menor risco de complicações severas pela Covid-19. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Já estamos falando de infância e juventude no pós-pandemia, com a educadora Irene Reis e o médico Marcelo Tossuca. Marcelo, antes de ouvir o Momento ODS com o Frank Valverde, eu quero te ouvir rapidamente. Ainda tem essa dificuldade da volta às escolas, tá? Não há vacinas que têm a sua eficácia comprovada para crianças, né? Um outro estresse para os jovens, para as crianças e os jovens, né, que estão voltando para as escolas. Na verdade, a vacina propriamente para a criança, ela é sempre testada posteriormente. A criança não é a primeira a ser testada na grande maioria dos medicamentos e de vacinas, né? E nós temos alguns fatores que dificultam ainda mais o desenvolvimento da vacina na criança. O que normalmente é feito, se eu tiver um tempo para poder explicar? Claro, vamos lá. A gente, nos adultos, pega um grupo que toma o que a gente chama de placebo e um grupo que toma a vacina propriamente. E a gente vê quanto de proteção o grupo que tomou a vacina teve em relação ao grupo que tomou o placebo. Ou seja, número de casos de infecção, número de casos de internação, número de casos de UTI, número de casos de óbitos. Então, a gente vê em todos esses fatores o que houve de proteção. Normalmente é assim que a gente faz, e foi o que a gente fez para todas as vacinas contra o coronavírus. Só que a criança tem muito menos infecção, tem muito menos UTI, tem muito menos óbitos. Aqui no Brasil, por exemplo, o número de crianças abaixo de 18 anos que foram a óbito equivale a 0,4% do total de óbitos do Brasil. Ou seja, eu preciso ter um número de crianças em torno de 20, 30 vezes maior que o número de adultos para poder avaliar a resposta vacinal. Isso torna impossível a análise. Então, o que a gente faz? O que estão fazendo? Você vê resposta de anticorpo. Compara com adulto jovem, compara com criança, vê se a resposta de anticorpo foi similar e os eventos adversos que aconteceram. Só que os anticorpos não são a principal forma de defesa para as crianças. E o número de crianças avaliadas aí é muito menor. É 500, 600 crianças. Então, é mais um fator para dificultar a nossa análise. Então vai demorar algum tempo, né? Uma vacina para criança, né? No nosso país. Não só aqui, né? No mundo, né? No mundo. Mas a gente já tem algumas experiências, por exemplo, a vacina da Pfizer,
ela foi aplicada em milhares de crianças nos Estados Unidos, de 12 a 17 anos, né? Então, a gente já tem um histórico dessa vacina e, a partir daí, com a coleta dos dados, dá para a gente ter uma noção de quais são os problemas ou não. A gente sabe os eventos adversos, né, os efeitos colaterais que aconteceram, principais, que teve efeito diferente, como miocardite, por exemplo, mas também o número é muito menor do que os casos de coronavírus propriamente poderiam provocar. Então, a gente está no caminho. Eu acho que não deve demorar muito para a gente fazer. E a gente tem que lembrar que, apesar de ser muito menos grave, a criança pode ter quadro grave pelo coronavírus. Então, tem que ser uma meta a gente buscar vacinação para as crianças também. Mas, de qualquer forma, elas não estão no grupo de risco, né? Começa com os idosos, depois os adultos, e aí vem, né? Até os 18, começa dos 18 anos a vacinação, que seria ideal, né? No momento. A gente não pode esquecer das crianças que têm comorbidades, né? Criança com câncer, criança com problema renal, com problema pulmonar, que elas acabam tendo risco maior que, por exemplo, adulto jovem. Essas que deverão ser vacinadas, né? Que têm comorbidades. Exatamente. Muito bem. Agora vamos no momento Odécio. Frank Valverde. Diga, Joel. Os objetivos do desenvolvimento sustentável. Você vai destacar a educação de qualidade, é isso? Exatamente. Nós aqui no programa Brasil Cidadão, a cada programa destacamos uma das metas, né, da Agenda 2030 da ONU, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E hoje nós vamos destacar o 4, educação de qualidade. E aqui para o Brasil até 2030, espera-se o quê? Assegurar a todas as meninas e meninos o desenvolvimento integral na primeira infância, acesso a cuidados e educação infantil de qualidade, de modo que estejam preparados para o ensino fundamental. Essa é a meta que se espera que até 2030 nós cumpramos, né, que o país cumpra isso. E, Joel, nós também, eu queria aproveitar também e falar da nossa enquete, né? Nós, a cada programa que nós elaboramos e nós apresentamos aqui na Brasil Atual, nós elaboramos uma enquete, nós fazemos uma enquete. E a enquete para o programa de hoje foi a seguinte: você acredita que a pandemia impactou a saúde mental das crianças e jovens? E olha só o resultado, 99% das pessoas que se manifestaram na nossa enquete disseram que sim, que acreditam que a pandemia impactou a saúde mental de crianças e jovens no Brasil. E falando nisso, né, nesse impacto que teve na saúde mental dos jovens e das crianças, me vem a seguinte questão que eu gostaria de colocar aí, tanto para a Irene como para o Marcelo, que é a seguinte: atualmente o ensino superior brasileiro, esse que prepara na área da pedagogia, das licenciaturas, né, pessoas são profissionais que vão trabalhar diretamente com as crianças e jovens, eles estão sendo preparados, já estavam sendo preparados para poder lidar com essa situação, né, nem que seja minimamente, ou, infelizmente, nós temos ainda um longo percurso a caminhar no ensino, né, para preparar esses profissionais para lidar com situações, digamos, de crise, como nós estamos vivendo hoje. Vamos começar com a Irene. Franklin, a sua pergunta vai sobre se o ensino superior estava preparado para lidar com esse se ele prepara, nem que seja minimamente os profissionais para lidar com essa situação de estresse, de situação de crise. O índice de estresse do ensino superior é altíssimo, né? Já era antes da pandemia. Os alunos de ensino superior já viviam uma situação, há vários estudos também, o Marcelo também pode falar sobre isso, há vários estudos tratando sobre o estresse no ensino superior. Então, mas eles preparam esses profissionais, esses professores, futuros professores, para poder lidar com situações como nós estamos vivendo hoje em relação à pandemia? Nunca se pensou nada sobre isso? Não foi preparado em nenhuma profissão para lidar com pandemia, nenhuma. Não, sim, estou dizendo, mas a educação em geral, tem a questão da saúde mental, ela já existia antes, né? A pandemia só agravou. Não é que ela é nova, não é que ela veio com a pandemia, ela já existia. Então, havia algum estudo, alguma forma de preparar esses profissionais para lidar com essa situação? Isso. Uma situação extrema, o que eu queria dizer assim, uma situação extrema como pandemia, nenhum de nós nunca foi preparado. Sim. Agora, lidar com saúde mental, lidar com inteligência, vamos começar assim, lidar com inteligência emocional, a gente começou a falar sobre isso em educação
faz pouquíssimo tempo, eu diria, bem pouco tempo mesmo. Alguma coisa como 20 anos, assim, então a gente tem o Goleman falando disso e tal, e sendo escutado, uma coisa é falar, agora eu vou mudar. Falar e ser escutado, falar, ser escutado e levado para a prática, e falar, ser escutado, levado para a prática e dialogar, porque aí a gente tem uma falha bem grande, que é a educação estuda saúde mental e se esquece de uma coisa bem importante, que é fazer o diálogo com a saúde. Olha que interessante. A saúde fala de saúde mental e se esquece de fazer o diálogo importante com a educação. Um diálogo desse, como a gente está fazendo aqui hoje, uma educadora com um médico, devia ser uma constante, né? Devia ocorrer nas escolas e nos hospitais, inclusive. Então, como é que educador e médico que estão lidando com o ser humano, com o cerebrinho ali em formação, não se encontram mais com mais frequência, não conversam com mais frequência, não trocam com mais frequência, né? O educador está ali na prática, está ali vendo aquele ser humaninho crescendo, tem intuições a respeito daquele crescimento e daquele comportamento, mas talvez, trocando ali uma ideia com o médico, pudesse ter muito mais apoio e respaldo sobre saúde mental do que tem. E talvez o médico pudesse já trilhar um caminho para ele, sem que ele tivesse que ir atrás de devorar livro, curso e não sei o que por conta própria. Entende isso? Então, não. A gente tem, sim, um curso ou outro na parte de licenciatura na faculdade, que agora, muito recentemente, trata sobre saúde mental, mas falta muito. O professor que tem interesse, né, o professor que sente necessidade, ele vai em busca dele. Por exemplo, a licenciatura ainda é muito falha na formação em neurociência e educação, que deveria ser uma obrigatoriedade das licenciaturas. E não é. Como é que você põe o professor em sala de aula sem que ele entenda como é que o cérebro do seu aluno está em funcionamento, principalmente na questão emocional? Se é a questão emocional que vai definir tudo da parte cognitiva. Não existe o aprender sem passar pela questão emocional. Se eu não gosto do meu professor, eu não aprendo. Eu odiava matemática até que eu me apaixonei pelo meu professor de matemática. Até que ele fez com que eu amasse matemática. Super valorizou o nada que eu fazia em matemática. Mas como que ele fez isso? Ele descobriu que eu amava escrever, que eu me comunicava bem e que eu escrevia bem. Então, conversando com a professora de português, ele criou um projeto para mim, para que eu me destacasse em matemática. Bom, toda uma volta que ele deu para que eu tivesse destaque finalmente em matemática e amasse matemática. Para sempre eu amei matemática. Então, eu sou uma professora de línguas que ama matemática. Muito raro se encontrar isso no mercado, mas eu devo isso àquele grupo de professores daquela escola que eu tive. Professora Maria Eugênia, professor Ricardo. Veja, isso não é normal, isso não é o comum de acontecer. Você percebe? Mas isso é a emoção. Foram 2 professores na minha vida porque entenderam que a minha emoção, a minha paixão precisava estar ali, né? Eu precisava amar os 2, eu precisava amar o contexto para eu amar a matemática. Só que se você não entende sobre como a pessoa funciona, o cerebrinho da pessoa funciona, como a saúde, o emocional funciona, você não chega lá. Então, voltando aqui à tua pergunta, a gente está preparado para lidar com a saúde mental desses estudantes? Eu vou te devolver assim, será que o educador está preparado para lidar com a sua própria saúde mental? Não. Então, aqui, antes da época da pandemia, um dos profissionais que mais já sofriam com a questão da saúde mental era o educador, precisamente. Várias pesquisas também dão conta disso. Que um dos profissionais que mais recorrem a psicólogo e que mais precisam de ajuda, né, psicológica e psiquiátrica e tudo mais, é o educador.
Então, talvez ele também não esteja encontrando ferramentas nem apoio para lidar com a própria saúde emocional e com todas as demandas que ele, educador, tem tido. Então, se ele não tem conseguido lidar com as próprias demandas, será que ele vai dar conta de fazer toda a gestão de todo o contexto que ele tem aí? Com certeza não, né, Irene? E que apoio ele tem tido para isso? Né? Que Muito apoio pouco, ele vai encontrar para que isso se dê? Então, são todas as perguntas que estão aí no campo. E a gente vai precisar juntos dar essa resposta. Né? Esse professor não pode estar sozinho respondendo isso. Então, outra vez, o diálogo e o apoio é importante. Então, o pessoal da saúde precisa estar lá com ele. Né? Ele não pode estar sozinho. A questão é que na educação ainda se trabalha de maneira muito solitária e não solidária. E essa solidariedade, esse diálogo entre as áreas é uma demanda ainda muito urgente. Não sei se pode ser alcançada, Irene, com políticas públicas, né? Olha, o Marcelo Irene colocou uma coisa importante, né? A formação do educador, a formação multidisciplinar do educador. Como é que está a educação emocional dele nesse momento? Se toda a sociedade não está conseguindo enfrentar de uma maneira razoável a pandemia, todos nós estamos sofrendo, o jornalista, o médico, o advogado, o professor, nesse momento, né, da volta às escolas, tem um peso muito mais difícil, né, de enfrentar. Como é que está a educação emocional, repito, dele? Ele tem uma visão multidisciplinar para encarar esse novo momento, Marcelo? Deveria ter uma visão multidisciplinar, mas não ele. Isso daí deveria ser trazido para ele. Isso daí deveria ser apresentado para ele. É interessante, né? Quando teve o 9 de setembro, nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas, né? 11 de setembro. 11 de setembro, eu sempre confundo as datas, viu? Gozado, eles chamaram alguns especialistas para acompanhar aqueles acidentados, aqueles que sofreram e tudo mais. E um dos grandes especialistas, ele falou, mas o que vocês estão fazendo para os acidentados de depois? Porque o trauma psicológico que veio com aquilo influenciou muito mais gente do que as que morreram. Era uma situação que, naquele momento, algumas pessoas falavam, e o depois? Quando que a gente ouviu alguém aqui falar, e o depois? E o pós-pandemia, como vocês estão dizendo? Essa é a proposta do nosso programa, trazemos. Mas assim, isso deveria ter começado quando? Agora? Não, isso daí já tinha que estar vindo lá de trás. A gente tem falado muito, poxa vida, por que não tem mais aquelas ciências sociais na escola, né? Que as crianças aprendiam isso, e mais do que isso, elas aprendiam medidas de higiene, medidas de sociedade, que não têm sido mais valorizadas. A gente esqueceu que nós vivemos e dependemos de uma sociedade, e que nós temos que contribuir com essa sociedade. Cada vez mais a gente vê muitas pessoas olhando para o próprio umbigo, como a gente sempre falou. Então, não é só a situação dos educadores, até os médicos têm esse tipo de problema, e tiveram muito, e a questão é que muitas pessoas não sabem que tem esse problema, não sabem sequer o que fazer para combater esse problema, e às vezes só vão conseguir perceber quando já está numa situação muito avançada. Então você acaba perdendo a oportunidade de trabalhar isso precocemente. A gente esquece que uma série de medidas já deveriam estar correndo desde o início, e a gente continua batalhando. Algumas pessoas, como vocês, que têm essa atenção, que têm essa preocupação, que têm essa fala, mas e as pessoas que deveriam ter essa fala? Cadê? Onde estão? Onde está o desenvolvimento
do atendimento ao professor e todas essas situações. Por que tanta gente tem tanto medo de voltar a dar aula? O que foi feito para que essas pessoas se sentissem melhor? Não, realmente é uma situação muito problemática e muito pouco valorizada por grande parte da população. Eles falam dos números, dos óbitos, dos casos, mas eles não falam para onde temos que ir. O que nós vamos construir para encarar os problemas que surgiram durante a pandemia? Esse é o espírito do nosso programa. Marcelo, para você ter uma ideia da dimensão do problema, em 2020 o Brasil teve mais de 500 mil de crianças sem nenhum tipo de ensino durante o fechamento das escolas. Esses estudantes estão espalhados em 450 municípios do país. Em 34 deles, mais de 90% dos colégios não ofereceram aulas à distância, segundo dados do INEP. Esse cenário é grave, Irene. Ô Joel, e aí a gente vai para a tua pergunta e para a pergunta do programa. O que a gente vai aprender com tudo isso? O que a gente vai fazer com esses dados? E o que a gente vai fazer com esse cenário? E eu acho que a melhor resposta é colaboração, é solidariedade. Então, se a gente aprendeu a trabalhar com labor, com ação, a gente aprendeu tudo. Mas será que a gente aprendeu? Ou será que a gente ainda está à espera do grande herói que vai salvar a nação? Eu acho que parte importante da cultura brasileira é essa. A gente espera o Messias, realmente, em todas as áreas da nossa cultura, né? E isso tem trazido tanto prejuízo que a gente não está conseguindo nem calcular ainda, né? E está trazendo morte agora, né? Então, não é só prejuízo, assim, superficial, é morte mesmo, né? Então, se a gente parar de buscar o herói e a gente conseguir entender que é do pequeno para o grande e que é a fazer a ação com o outro, é a colaboração, é o pouquinho todo dia, é o diálogo e é a solidariedade, é aquele pensamento bem oriental mesmo, de não dá para fazer sozinho, não dá para fazer só o meu, é junto que todo mundo cresce. Então a gente vai ter aprendido alguma coisa com a pandemia. Se a gente conseguir parar de pensar em política de governo e pensar em política de Estado, a gente também vai dar um grande salto. Mas não vai ser agora. E talvez pensar em política de Estado e não de governo também não vai ser nesse governo, porque a gente não tem nenhuma coisa nem outra. Desculpa o desabafo. Mas, enfim, a gente também precisa pensar em política de país, porque quando a gente pensa em educação, a gente precisa de um passo anterior, que é pensar na política de país, né? Então, que país que eu quero? A educação reflete aquilo que eu quero para o país. Primeiro eu desenho o país que eu quero. Quando eu tenho claro o país que eu quero, eu faço o desenho da educação que eu quero. E aí eu faço esse desenhinho da educação que eu quero, projeto, distribuo ali a verba que eu preciso e vou ajeitando todas as demais áreas e coloco todas elas em diálogo. Olha que bonito, né? Que fica tudo isso. Mas aí eu não tenho claro que país que eu quero. Ou tenho, né? E aí, tendo claro o país que eu quero, a primeira coisa que eu faço é desmoronar a educação. Então, desmorono a educação e chego no país que eu quero. Qual que é o país que eu quero? Aquele país que busca o herói, que busca o salvador e que não colabora, não vive num regime colaborativo, não vive num regime solidário e que continua buscando pelo seu herói, investindo no seu herói e num fla-flu constante. Então agora ficou claro por que a educação está vivendo esse caos. Então agora deu para entender por que eu não tenho uma política de Estado e eu só tenho política de governo. Mas, como diz o Marcelo, isso não vem de agora. Infelizmente, governo, entra governo e sai governo, e é de direita e é de esquerda, e a gente fica vendo isso acontecer. Política de governo e não política de Estado. E isso não é sério. E aí a gente vai perdendo vidas de jovens. A gente tem um dado muito importante hoje. 43% dos jovens pensam em abandonar a educação. Isso é muito grave. E muitos deles pensam em abandonar a educação, inclusive por questões financeiras.
Ou seja, estamos vivendo numa crise, temos questões financeiras para resolver, eu entro para o mercado de trabalho em plena pandemia, aceito um subemprego e abandono qualquer chance que eu tiver de estudo. Afinal de contas, a escola já não era mesmo muito atrativa, eu abandono aquilo porque nem aquilo eu tenho. Nossa, eu tenho mais essa conversa inteligente com nós dois entrevistados, o tempo passa rápido, eu tenho mais 15 minutos de programa, mas, Irene, diante dessa realidade que você falou, rapidamente eu queria te ouvir. E, diante dessa realidade, desta pesquisa que você acabou de falar, nós teremos uma geração perdida? Não sei se nós teremos uma geração perdida, mas nós teremos uma geração muito prejudicada, Joel. A gente tem desigualdade, a gente tem um país muito desigual. Então, nós teremos essa desigualdade muito acentuada. Então, a classe social de maior prestígio conseguiu se garantir. Ela saiu rapidamente do país, ela conseguiu se manter em colégios privados, caros, que rapidamente reagiram à crise, investiram em tecnologia. Então, você não vai ter uma geração perdida, porque essa geração de jovens de prestígio social e tal, conseguiu se garantir. Agora, você vai ter uma população de classe social baixa que realmente vai estar numa condição... Para a maioria da população brasileira, marginal. Eu vou colocar marginal. Ela vai estar bem à margem do que se podia esperar dela. Do que você está falando que nós estamos desencadeou esse governo, desencadeou um processo de elitização, né, da educação. Eu quero fazer um convite a você, ouvinte, para seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório, toda quinta-feira às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral Setor. Agora, Frank Valverde, eu quero ouvir você, porque você tem alguns recados importantes, perguntas para os dois convidados. Nós estamos caminhando para o último bloco do nosso programa, Frank. É verdade, Joel. Eu vou falar dos destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Tá? Nós temos algumas matérias lá que são muito interessantes e convido a leitura de todos e todas pelo observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá nós temos, por exemplo, uma matéria que fala sobre ditadura torturou e colocou no manicômio estudante que alfabetizava lavradores. Há outra matéria também que diz que metade dos brasileiros não tem hábito de ler o livro, né? Então apenas metade dos brasileiros. Então essa é outra matéria bastante interessante. Também tem a matéria que diz sobre a Lei Maria da Penha, que completa 15 anos. E eu vou destacar hoje uma matéria que foi escrita pela Mariana Lima, que fala sobre gibis da Turma da Mônica, explica os 17 ODS para crianças e jovens. Uma parceria que foi formada entre as aldeias infantis SOS, mais o Instituto Maurício de Souza, que criou o Impacta ODS, um projeto de disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E ele criou uma série de gibis, na verdade 17 gibis, né? Um para cada um dos ODS, né? E em formato impresso e digital, que mostra o que é cada um dessas metas aí, e isso esse gibi é utilizado na formação de agentes multiplicadores com professores, educadores e o público adulto em geral, mas através de uma forma bastante lúdica e bastante interessante, que é dos gibis da Mônica, que todo mundo adora os personagens do Maurício de Souza. Muito legal, viu, Frank, essa lembrança sua desta matéria das ODS e os gibis da Mônica. Mas também na semana passada, se não me engano, na retrasada, o Observatório trouxe uma matéria de que educação emocional está sendo dada na Dinamarca. As crianças, para encarar a pandemia e o pós-pandemia, já estão recebendo aulas
o sistema educacional da Dinamarca é incomparável com o nosso. Mas é importante essa lembrança também, já que é pauta do programa que a gente está conversando com os nossos dois convidados. Você tem alguma pergunta ou mais informação? Todas essas matérias você tem no nosso site o recurso da audiodescrição. Com os conteúdos escritos, você pode ouvir também esses conteúdos. E também, como já estamos chegando ao final, é importante destacar duas campanhas, rapidamente vou destacar duas campanhas do Observatório do Terceiro Setor. A primeira, Observatório em Movimento. O Observatório do Terceiro Setor tem ouvido especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para ouvir o que ele tem a dizer e espera que esses profissionais deem dicas e que expliquem como viver durante esta pandemia que nós estamos vivendo e mais, o pós-pandemia, né, que tanto o doutor Marcelo destacou, né, o pós-pandemia, como nós vamos fazer para viver depois da pandemia, porque com certeza o mundo será diferente. E a outra ferramenta que é importante, que eu quero destacar, do Observatório Terceiro Setor, é o apoioterceirosetor.com.br, 3 em numeral, que é o que é? É um site onde você encontra uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, com projetos em diversas áreas. Então, essas são duas iniciativas importantes do Observatório que eu convido a todos e a todas. Legal. Ô Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta, depois a gente vai caminhar para o fechamento do programa. Esse protocolo que foi desenvolvido para a volta das crianças e adolescentes às escolas, sejam particulares ou públicas, é adequado? Eu queria a tua opinião a respeito dele. Muitas das coisas que foram feitas são realmente interessantes e deveriam acontecer dessa forma, tá? Mas eu tenho sentido uma grande dificuldade, que é o diálogo. O diálogo da educação com a saúde. Eu acho que esse é o primeiro ponto que é fundamental. A gente não tem visto essa conversa da saúde e educação, e isso era uma coisa que deveria acontecer há muito tempo. E, infelizmente, nós não temos essa afinidade nessas duas áreas tão importantes. E aqui entra, por exemplo, os inquéritos epidemiológicos. Vamos tentar explicar o que é isso. Imagina a seguinte situação. Eu tenho uma criança, só que eu estou com Covid. O meu filho pode ir para a escola? O meu filho que mora comigo pode ir para a escola? Eu tenho um quadro respiratório, ou meu filho tem um quadro respiratório. Ele pode ir para a escola? Ou se teve algum contato com alguém de risco. O que é um contato de risco? Quando que você considera um contato de risco, né? Quais são as situações que você vai falar, não, peraí, ele tem um risco de poder ter se infectado. Ele não pode ir para a escola. Então, são algumas situações que a gente não vê trabalho em relação a isso. A gente não vê a participação da família, dos professores, da saúde, da educação, de todos, para tentar um norte em relação a isso, e inclusive as orientações que são fundamentais de como você vai agir em relação ao seu filho ou em relação à criança que está na escola. Ou seja, o que eu devo fazer em qual situação? Com as dúvidas que você levantou agora, pode aumentar o contágio, porque não há uma preocupação em contemplar a família, de fazer uma campanha visando o todo. Isso a Helena levantou ao longo do programa, numa das respostas dela. Sensibilizar a comunidade, os próprios alunos, né, com uma política pública razoável para evitar a contaminação. 3 minutos de programa, Frank, 30 segundos para você dar o seu destaque final. A manchete que sintetiza o programa. A educação está na raiz da solução dos problemas trazidos pela pandemia, Joel. 1 minuto e meio para cada convidado. Irene, foi um prazer você voltar aqui ao nosso programa. Marcelo, foi um grande prazer também recebê-lo aqui. Com certeza, eu assisti, ouvi, participei de um diálogo inteligente entre dois grandes profissionais. Marcelo, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado no final da participação sua do nosso programa? Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Mas acho que como palavra final, a gente tem que entender que nós somos uma sociedade e nós temos que nos ver como sociedade e trabalhar
juntos. Todos nós temos que ter respeito por todos, não só por mim, mas por todos, e temos que ter um norte, uma orientação de quem nos lidera. Eu acho que em todas as instâncias falta muito diálogo e falta a informação. Essa informação, ela tem que chegar até a ponta, senão a gente nunca vai caminhar direito. O grande problema, Marcelo, é que falta interesse do governo para exatamente realizar aquilo que você está falando. Irene, suas considerações finais, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do nosso programa ou qualquer outra coisa que você acredite ser importante? Minha gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, obrigada a todos, obrigada Marcelo pela oportunidade do diálogo também, que mais diálogos como estes ocorram. Foi muito acertada a pauta do programa de colocar a educação com saúde, que possa servir de exemplo para outras instâncias, colocar a educação com saúde, isso é essencial, né? E como consideração final, gostaria que a gente pudesse pensar nisso, né? Da gente parar de buscar heróis, da gente não querer ser herói em nenhuma instância, a gente assumir a nossa vulnerabilidade e a nossa dependência uns dos outros, a gente se entender como ser social. Imagina só que quando a gente já nasce na dependência do outro, né? Se a gente botar aqui um bebezinho e não tiver quem cuide dele, esse bebezinho vai sucumbir em questão de horas. Então, a gente já nasce ser social, porque a gente quer pretender ter esse isolamento do outro. Se a gente está sofrendo a pandemia, também é por isso, porque a gente está numa condição totalmente adversa ao que a gente é por natureza. A gente não foi feito para estar isolado, a gente foi feito para estar em sociedade, a gente foi feito para ser social, para estar em contexto, para estar em diálogo. E se a gente foi feito para estar em diálogo, que a gente fomente o diálogo entre áreas e o diálogo entre saberes, que a gente não queira tomar decisões sozinhos. E que no momento de tomar decisões, principalmente as decisões em educação e as decisões que envolvem os jovens, que a gente coloque os jovens, então, em condição de protagonista e não em condição passiva, aceitando as nossas determinações. Que eles possam também não só serem escutados, mas decidirem sobre o que e como as coisas devem ser feitas no contexto da escola. Isso é muito importante. E que a gente não tenha medo de errar, portanto, porque se a gente errar, não vai ser o erro da Irene, o erro do Joel, o erro do Marcelo, do Franklin, vai ser um erro construído também coletivamente, né? E isso é muito mais legal, porque ele vai significar aprendizagem em comunidade, e isso significa também crescimento. Então, que a gente Esse é o grande desafio, Irene, da nossa sociedade civil, né? Organizada para desenvolver e criar um novo momento para o nosso país. Eu agradeço a educadora Irene Reis, o médico Marcelo Otsuka. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, inclusão de pessoas com deficiência. Não perca. Vamos falar de inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. E nós ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.